O exemplo 2 pede para ser calculado a área do pedaço da esfera que está dentro deste cilindro. Notem que agora o cilindro não está centrado na origem. E aí, eu teria a esfera, desenhei aqui o cilindro, então seria esse pedaço de esfera aqui que nós precisaríamos encontrar a área. Quando a gente pensa na esfera, as coordenadas esféricas logo vêm à mente, né? Com um raio igual a 2, nós podemos parametrizar ela por φ e por θ. O problema é que depois a região vai estar dentro de um cilindro. E aí, eu posso tentar pensar aqui em coordenadas polares ou coordenadas cilíndricas, né? Já que eu estou em x e y, a gente pode pensar em polar. Só que eu não sei passar de coordenadas esféricas para coordenadas cilíndricas. Eu poderia tentar fazer isso com um cálculo de jacobiano, envolvendo uma e outra, mas vai envolver vários arcos senos, arcos cossenos, e não é um cálculo fácil de se fazer. Por causa disso, eu vou preferir continuar trabalhando com essa superfície aqui em coordenadas cartesianas, igual eu fiz no exemplo anterior, e depois eu faço a mudança para coordenadas cilíndricas, para fazer essa mudança de coordenadas, já que sair de cartesianas para cilíndricas, o diferencial de área fica somente multiplicado por R, tá bom? E aí eu já não vou usar as cilíndricas aqui, porque vai ficar mais fácil a derivação com raiz em termos das coordenadas cartesianas mesmo. Como aqui nós temos o pedaço de cima da esfera, eu posso usar que Z é raiz de 4 menos x2 menos y2. E aí, então, como parametrização, eu vou usar R, em vez de o V, eu vou usar R de XY. Isso aqui vai ficar, R de XY vai ser x, y, raiz de 4 menos x2 menos y2. E aí, eu preciso agora derivar com relação a x, então vai ficar 1, 0. Aqui derivando essa raiz, né, fica 1 sobre 2, que é o expoente da raiz, tiro 1, a raiz vai lá para baixo, cancelo os 2 por causa da regra da cadeia. A derivada fica menos x dividido por raiz de 4 menos x2 menos y2. E a derivada com relação a y vai ser 0, 1, menos y sobre raiz de 4 menos x2 menos y2. Agora, a gente precisa fazer o Rx vetorial Ry, né? E aí, então, eu tampo essa coordenada, vai dar 0 menos esse valor multiplicado. Então, vai ficar x sobre raiz de 4 menos x2 menos y2. Tampa do meio vai ficar menos y, né? Dividido por esse quociente, mais 0. Então, vai ficar menos y, você muda o sinal. Y dividido por raiz de 4 menos x2 menos y2. Tampa a última coordenada que fica 1. E o módulo de Rx vetorial Ry é então a raiz quadrada desse termo ao quadrado mais esse termo ao quadrado. Então, vai ficar x2 mais y2 dividido por 4 menos x2 menos y2 mais 1. E aí, então, vamos ter raiz de... Vou fazer o mínimo múltiplo aqui, ó. 4 menos x2 menos y2. Na hora que eu passo multiplicando por 1, vai ficar 4 menos x2 menos y2 mais x2 mais y2. Vai cancelar, vai sobrar só o 4 aqui. Então, ficamos com 2 dividido por raiz de 4x2 menos y2. Então, a minha área, ela vai ser a integral... Preciso analisar a região, mais de 2 sobre raiz de 4 menos x2 menos y2, diferencial de área. Agora eu vou me preocupar com a região. Então, a região de integração é dada por esse cilindro, né? E aí nós precisamos saber o que ele representa em coordenadas polares, já que eu não vou querer trabalhar com coordenadas cartesianas. Já tem uma raiz aqui para me integrar. Se eu isolar y aqui em função de x e colocar mais uma raiz, eu acho que não vai ficar bom. Então, eu vou preferir fazer a transição para coordenadas polares. O que a gente tem das coordenadas polares? Que x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ. Na hora que eu substituo aqui, x2 mais y2 é r2.
2x, então, vai ficar 2r cosseno θ. Considerando o r igual a 0, eu posso cancelar. Então, nós temos r igual a 2 cosseno θ. Então, vai ser uma circunferência, sim, só que deslocada da origem. Se a gente analisar bem aqui, ó, quando θ for 0, o cosseno de 0 é 1. Então, o raio é 2. Quando θ for π sobre 2, o cosseno é 0. Então, r é 0. E quando θ for π, então vai estar virado para cá, o r é menos 2, então volta para cá. Então, o disco vai estar mais ou menos assim, ó. Não tem essa parte aqui não, tá? Tá tangenciando aqui. Então, o que que acontece aqui? Para mim ter esse disco, qual que é a variação de θ? Nós vimos que é de 0 até π. E qual que é a variação de r? Vai ser de 0 até essa circunferência, que é dada por 2 cosseno θ, de 0 até 2 cosseno θ. Então, vamos fazer a mudança de variável usando coordenadas polares para essa integral. Então, a área passa a ser a integral de 0 a π, variação do θ, de 0 a 2 cosseno θ, variação do r, 2 sobre raiz de 4 menos eu posso pôr em evidência, fica x2 menos y2, que é o R2. Então, 4 menos R2, R dr dθ. E aí, eu chego numa integral que é feita por uma substituição simples. Porque se eu chamar essa parte aqui de u, o du vai estar aqui em cima, né? Menos o du, porque aqui a derivada é menos 2r vai estar aqui. Então, passa a ser uma substituição simples que eu vou fazer e vou usar o cálculo integral. Não é uma derivada difícil, uma integral difícil de se fazer. E o resultado dela vai ser 8, que multiplica π menos 2. Seria, então, o resultado, seria a área, né? Então, 8 que multiplica π menos 2, unidades de área aí.